Olá, galerinha do nono ano, bom dia. Hoje a nossa aula é a correção do simulado que vocês fizeram há 2 semanas atrás. Nós iremos discutir um pouco sobre as questões. Vocês irão analisar os erros e os acertos de vocês e poder realmente, de fato, aprender significativamente o conteúdo. Lembrando que essas questões foram escolhidas, muito bem escolhidas, no intuito de promover a criticidade de vocês. São questões que envolvem também não só a história, mas também a atualidade, o momento em que nós estamos vivenciando hoje. Então, prestem bastante atenção e compreendam todo o contexto de cada questão. Vamos lá! Bem, pessoal, como vocês puderam observar nesses últimos tempos, há um retrocesso muito grande dentro da história. Então, todas as questões elas abordam exatamente esse retrocesso vivenciado, por movimentos aí, pessoas racistas e movimentos neofascistas. Então, a primeira questão ela fala de algo muito interessante, que é a luta, e a busca por essa conquista de longas datas que o negro ele vem buscando e ao mesmo tempo ele vem sofrendo desde o processo da abolição até os dias de hoje. Então a primeira questão fala o seguinte: sobre o processo da abolição, nunca a comunidade negra deixou de lutar por seus direitos. Criaram a imprensa negra e periódicos criados pelos mesmos. Periódicos, para quem não sabe, eram os jornais da época. Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais eram os negros. Gente, eles tiveram a oportunidade de criar um jornal, apesar de que esse jornal depois ele foi ressarcido, mas eles conseguiram movimentar um pouco aí essa luta, por conquista de direitos. E nesse jornal que eles tiveram a oportunidade de criar, uma das coisas que eles criticavam e denunciavam era não só o racismo, porque após a abolição eles continuavam sofrendo muitos preconceitos, inclusive da questão da educação, porque eles não podiam ir à escola porque eles eram excluídos, a questão da oportunidade e também da violência sofrida por eles. Tudo que acontecia que estava errado, a culpa era dos negros. Então, nesse período, após a abolição, eles sofreram bastante, como sofrem até hoje as mazelas dessa sociedade racista e discriminatória. Então, o item correto é o item B de bola, a denúncia do racismo, da falta de oportunidade e da violência sofrida por eles, tá? Isso daqui, inclusive, também tem no livro de vocês. O respeito à população negra após a abolição está totalmente errado, o item A, porque não houve esse respeito, É tanto que os senhores de engenho contrataram assalariados estrangeiros, mas não pagaram salários aos negros. Eles ficaram à mercê da sociedade, eles ficaram sem emprego, ficaram sem moradia, tiveram que se submeter a diversas situações marginalizadas por conta desse menosprezo dos próprios senhores de engenho, dos donos de fazendas, etc. Então o item A está totalmente errado. E C, a disputa dos trabalhadores imigrantes com os negros da CNDES. Não houve nem essa disputa, gente? Não tinha como o negro concorrer com o imigrante, porque a prioridade foi do imigrante. E a D, esse jornal criticava a própria postura do negro diante de determinadas situações impostas após a liberdade pós-abolição. Claro que não, porque a questão aí é que o negro não iria criar um jornal para criticar ele mesmo. Pelo contrário, eles estavam lutando por essa conquista de direitos e de espaço. Então o item está também errado. O item correto da questão 1 é o item B. A questão 2, gente, ela traz algo muito atual, tá? Eu quis pegar algo muito atual para que vocês entendessem o contexto histórico e pudessem analisar e criticar também um pouco a situação que nós estamos vivenciando hoje. A 2 diz o seguinte: atualmente no Brasil e no mundo vem se alastrando de forma contínua e desonrosa o preconceito e racismo, e esse fenômeno é muito comum quando associado a um governo segregacionista e ligado à ideologia de superioridade. A esse contexto histórico estamos nos referindo a qual tipo de governo?
Pessoal, como vocês já sabem, já estudaram do período da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, esses movimentos muito autoritários e segregacionistas começaram a surgir. Na Segunda Guerra Mundial surgiu o nazismo, né, surgiu o fascismo, surgiram movimentos, né, ditatoriais e extremamente autoritários. Então, atualmente no século XXI, nós estamos vivenciando uma nova fase onde a gente caracteriza como neofascismo, né, o novo fascismo, onde alguns governos de alguns países estão adotando um modelo muito parecido com esse modelo que já aconteceu dentro da história. E aí a questão ela pede exatamente isso. A esse contexto histórico estamos nos referindo a qual tipo de governo? Esse governo que é racista, que é segregacionista, como foi, por exemplo, o Adolfo Hitler. Ele foi extremamente segregacionista. Ele queria que a raça dele fosse superior, né? A raça branca, a raça alemã. Então, qual é o governo que caracteriza, assim, que fossem essas características que vocês responderam? Dentre esses itens aí, o A, o B, o C e o D, o item correto é o item A. O tipo de governo é governos autoritários com características fascistas, tá? A B tá errada, né? Porque não é governo democrático que tem essas características aí. Porque o governo democrático, ele prioriza o diálogo e a conversa. A C também não, porque os governos despreparados que não têm o devido conhecimento para governar não caracteriza esse tipo de governo segregacionista e fascista. E a D, governos republicanos, onde todos querem mandar discutir sobre o melhor para a população. Totalmente errada, porque dentro de um regime extremamente ditador e autoritário, geralmente quem prevalece na verdade, a autoridade máxima do país, né? É uma só pessoa, então está errado. É o item A, certo? Essa questão, gente, a 3 é muito interessante também, que ela traz algo muito atual, né, muito recente e muito presente nas comunidades pobres. E aí a gente trouxe uma questão bem polêmica para a gente refletir um pouco os índices aí da mortalidade, os índices de homicídios da população negra, que são as mais afetadas, né, por essa violência urbana e por essa violência de uma maneira geral. Então a terceira questão, ela tem uma imagem que é de um meninozinho, né, não deu para colocar, que é o João Pedro, de 14 anos, que ele foi morto pela polícia do Rio de Janeiro em 2019, e a polícia do Rio matou 1.814 pessoas, um recorde de todos os tempos. As vítimas são principalmente jovens negros, e o João foi baleado em sua casa e seu corpo foi levado pela polícia. Sua família esperou 17 horas até receber notícia de seu paradeiro. E aí o texto vem falando sobre essa situação. O que está acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro? Os policiais estão agindo imprudentemente, irresponsavelmente. Diversas vidas negras que moram, que vivem na favela, estão pagando um preço muito alto por conta disso. Por conta da falta de responsabilidade estatal e policial também, de uma maneira geral no Brasil todo, mas especificamente no Rio de Janeiro, tá? Então a questão ela fala sobre isso. Qual seria o item que responde a essa questão? É o item A. Mesmo no século XXI, com tantos movimentos de luta pela igualdade social e racial, ainda existe uma discriminação muito grande em relação aos negros, que são as maiores vítimas, não só da violência, mas também da desigualdade social, gente. Essa é a resposta da questão 3, tá? A questão 4 também vai falar de um assunto atual, sobre esse combate ao racismo e ao preconceito. Diz o seguinte: após o descaso com a morte de milhares de negros, alguns dos nomes mais representativos do movimento negro no Brasil na atualidade se uniram em vídeos manifestos, a fim de convidar brasileiros e brasileiras a somarem-se na luta antirracista. No vídeo, os influenciadores apresentam manifestos narrando os marcos históricos que tornaram a sociedade brasileira estruturalmente racista. Estamos falando de uma campanha cujo nome é, o item correto é o item A, Vidas Negras Importam, tá? Não sei se vocês chegaram a ver
mas estava passando muito nas redes sociais, no Instagram. Então, esse item aí, o item A. Passou inclusive até no jornal também, sobre essa campanha que os artistas, que os famosos e as digital influencers estavam fazendo, tá? É o item A. A quinta questão e última: nos anos 30 e 40, uma onda de nacionalismo atravessou o continente americano, levou a uma revalorização da figura indígena em vários países, como México e Brasil. Esse novo olhar fez com que os povos indígenas tivessem uma participação da Constituição de 1934. Isso aconteceu em qual governo? Isso aconteceu, gente, no governo de Getúlio Vargas. Ele foi o único que deu brecha e deu uma abertura maior à cultura indígena no país, tá? Até hoje nós sabemos que os índios, a comunidade indígena sofre bastante e luta por essa conquista, né, de direitos, inclusive de territórios e de aceitação étnica. Então, o Getúlio Vargas, ele deu essa brecha aí, né? Até porque o governo dele era desenvolvimentista e nacionalista. Então, ele tinha que trazer aí traços que valorizassem a nação e que tivesse realmente uma raiz. E quem poderia representar isso era a cultura indígena, tá certo? Então, esse é o gabarito do simulado. Eu espero que todos tenham se saído bem, porque as questões elas estavam bem fáceis, de boa interpretação e leitura. Vocês que estão no nono ano têm que ficarem bem atentos, né, ao que está acontecendo no mundo, para não ficarem pessoas alheias, além de desenvolver o senso crítico de vocês. Esse foi o principal objetivo desse simulado. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante com esse simulado, tá bom? Beijos, eu vou deixar uma atividade, até a próxima aula.